A primeira coisa que você vai observar no rosto quando você vai fazer uma escultura são as três medidas principais. A gente normalmente pega o topo da testa, que bateria mais ou menos aqui, talvez um pouquinho mais para baixo até, porque tem um cabelinho ali. A linha da sobrancelha. Essa linha Certo. aqui, Elo, ela vai bater nessa região aqui do crânio. Nessa região aqui do crânio, no meio, bem no meio ela vai bater. É a linha da sobrancelha. Ó. Sempre bate certinho. Isso é interessante porque você já também tem a medida aqui atrás, se tá certo, e a medida aqui na frente. Certo. Aí a gente vai medir no fim do nariz, ó, fim do nariz e na ponta do queixo. Certo. Por que a gente faz essa medida aqui? Porque a gente descobre os tamanhos do rosto, das partes do rosto dele. Eu acho que a testa dele é mais para baixo. Deixa eu só marcar aqui certo. Que o cabelo dá uma confundida. Analisando essas três medidas aqui, a gente consegue fazer o tamanho do rosto dele bem certinho. E a gente consegue observar, por exemplo, que duas partes têm a mesma medida e essa daqui é menor. Então, quando você for colocar na escultura, essa parte aqui é interessante que ela não fique alongada, que é um dos erros que os iniciantes cometem, sabe? De fazer o queixo um pouquinho maior, e é normal. É porque a gente não tem esse padrão de medida. Beleza. Tá. Analisamos essa medida aqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar a foto dele e vai analisar aonde cada ponto do rosto dele bate. Vamos fazer uma medida padrão aqui no rosto. E, Elô, deixa eu te falar uma coisa. Todas as referências que você for analisar, você vai analisar dessa forma aqui. Porque independente da pessoa, você vai conseguir ter as medidas para aquele rosto também. Podia estar fazendo um Will Smith aqui. Ia ser o mesmo padrão de medida, tá? Certo. Então, sempre aplica essas medidinhas aqui para não ter erro. Uma outra medida bem legal para a gente fazer é o seguinte. A gente vai marcar a pontinha do canal lacrimal dele e vai analisar aonde ela bate. Para a gente distanciar aqui e deixar simétrico o lugar do nariz com os olhos. Ó, eu vou vir aqui, vou riscar e vou analisar onde que ela bate. Eu já consigo observar aqui, por exemplo, deixa eu aproximar um pouquinho para você ver. Eu já consigo observar aqui, ó, que a narina dele tá um pouquinho pro lado, passando da linha do olho. Tá vendo? Uhum. Então, se você fizer essa narina um pouco menor para dentro, recuada, vai ficar um pouco diferente o narizinho dele. Então, você já tem esse desenho aqui para fora. Essa daqui, ó, passa menos, tá vendo? Então, você já tem essa outra medida. Uma outra medida que você vai marcar no rosto é aonde bate o fim da boca dele, para você ter o tamanho dos lábios bem certinho, bem simétrico com o restante do rosto. Você pega o fim do lábio dele e faz uma linha para cima. O fim do lábio aqui e faz uma linha para cima. A gente consegue analisar dessa forma que a boca dele, o fim da boca dele com esse meio sorriso, bate bem aqui, ó, no início da íris. Os dois lados é igual, ó, tá vendo? Sim. Então, a gente já tem essa outra medida. Quando você for fazer a boca, você já sabe aonde que ela vai acabar. Pra você não passar e nem fazer pititica demais. Uma outra medida interessante aqui é o seguinte, a gente vai pegar metade da boca dele, a linha da boca dele, e vai riscar. Você consegue observar aqui que a boca dele é mais perto do nariz do que do queixo. Olha, a distância é bem menor. Agora, vamos medir o olhinho. Ó, a gente vai vir com um paquímetro aqui e vamos medir esse olho dele. Vamos medir esse olho dele, tem o mesmo tamanho. E quando a gente chega aqui no meio e a gente coloca o paquímetro com a mesma medida do olho, é como se ele tivesse um terceiro olho imaginário ali no meio. Se você olhar a medida do paquímetro com a medida do olho dele, é igual. Então, a gente tem essa distância. Fica muito mais fácil localizar o olho e colocar o olho aqui, porque ele tem o tamanho
de um terceiro olho. Ó, medida do meio, mesmo tamanho do olho dele. Significa que ele tem um terceiro olho imaginário ali. Se a gente analisar também a largura da lateral do rosto, ó, é um pouquinho menor que o olho. Então, a gente também é como se tivesse mais, vamos dizer, meio olhinho imaginário em cada lado. Aham. Isso aí. E assim, Elô, você consegue localizar certinho o olho e colocar na distância certa. Esse é um dos pontos principais na hora de fazer a escultura, que às vezes a gente tende a colocar o olho um pouco separado, e isso deixa a escultura realista um pouco cartoon, vamos dizer assim, sabe? Sim. Uma outra coisa muito importante é você analisar a linha de altura dos olhos. Ó, o olho dele é bem retinho, ó, tá vendo? E colocar na mesma direção o canal lacrimal de um lado e o canal lacrimal de outro, para se encontrar, para não ficar um olho um pouco mais alto, o olho um pouco mais baixo. Isso também pode acontecer, tá? O que diferencia uma pessoa da outra, observando, por exemplo, os olhos, é o desenho que a gente tem da pálpebra. O dele é um desenho, é quase que uma curva reta, vamos dizer assim, o olho dele nessa idade dele. Então, você vai observar a pálpebra. Sobre a pálpebra, tem algumas observações importantes. A pálpebra de baixo, ela fica por baixo da pálpebra superior. Então, quando você for fazer, coloca primeiro a pálpebra de baixo, para depois colocar a pálpebra superior. Assim, ela vai ficar naquele encontro ali no final, certinho. Uma outra observação bem legal é que aqui, ó, a gente tem o osso do prócero, que é o osso da sobrancelha, sabe? E essa linha que tem aqui é a pele que a gente tem aqui em cima do olho, entre o olho e esse osso. Então, significa que esse osso tá aqui em cima e essa pele tá entre o olho e o osso. É igual nessa escultura aqui, ó. Quer ver? Vou te mostrar. Essa aqui é um estudo em plastilina. Quando eu fiz o osso do prócero, eu fiz o osso do prócero com volume, ó. Peraí, deixa eu virar aqui pra você ver. Eu fiz o osso do prócero com volume. Isso. E aqui, ó, é a pele por cima. É uma coisa diferente. Quando a gente faz esse volume, a gente faz ele pra cá, é osso, e aqui é pele. Aí aqui, ó, você nota que a pálpebra inferior tá por dentro da superior. Aqui é o canal lacrimal, o encontro, né? E aí aqui a gente tem aquela bolsa embaixo do olho. Pessoa mais velha tem mais, né? Criança tem menos. E uma coisa muito importante para se observar, Elô, é o aprofundamento do olho. Por exemplo, quando a gente faz um olho reto, a escultura tende a ficar mais desenho, vamos dizer assim. Não fica tão humana. Quando a gente faz esse aprofundado aqui, ó, que tem nas laterais do olho, a gente consegue fazer uma curvatura e deixar o olho mais natural. Essa curvatura começa desde a construção do rosto. Se você analisar aqui, mesmo em um estudo, ó, ela tem o formato de um arco, tá vendo? Que o nosso rosto tem como se fosse a parte da frente o formato de um ovo. Ela, olhando de cima, tem o formato de um ovo inclinado, fechado na frente, mais largo atrás. Essa é a circunferência do rosto humano e é importante você fazer que começa aí a naturalidade dos olhos, tá? Toma cuidado com foto assim, porque se você notar, ele tá com a cabeça um pouquinho inclinada para baixo e olhando por cima. Exatamente desse jeito que ele tá. O olho vai ficar menor. Exatamente. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você é o nariz dele. Se você notar, olhando de frente, o buraquinho do nariz dele dá para ver bem. Isso significa que a fossa nasal dele tem uma inclinação. A narina, no caso. Ela tem uma inclinação. Aqui, tem ela aqui, né? Quando ela vem aqui, ela faz essa inclinação antes de vir o buraco. Antes de vir o buraco, ela inclina. Depois que coloca o buraquinho aqui. Eu peguei essa referência aqui, ó. Ótimo. Olha como que é alto. Essa daí é uma escultura 3D, né? Se você conseguir, Elô, uma foto dele mesmo, perfil,
seria ideal. Porque às vezes, mesmo sendo uma modelagem no ZBrush, por exemplo, e uma modelagem muito bem feita, às vezes o olhar do artista pode alterar um pouco a referência dele, tá? Tá.